Fala aí, turma do 3D Max, vamos lá. Ronan Amaral aqui de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou modelar esse móvel aqui. Vou colocar ele aqui onde o cliente apontou, bem nessa ponta, bem nesse canto aqui. Ele colocou esses três retângulos mostrando ali em cima. E aí colocou aqui um quadro tal, né? Vai ser tudo aqui colocado nesse meio. Eu olhando assim, em termos de dimensão, eu vou fazer aquela goleirinha lá de cima também, eu vou ignorar ela, eu acho. Eu vou começar só daqui pra baixo. Eu acho que vai ficar mais bonito. Cara, eu vou considerar que eu aqui tenho uns 2,5 por 2,5. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma marcação com a altura de 3 metros e a largura de 3 metros. Vamos ver. Não, é 2,5 mesmo. 2,5. Vou colocar uma profundidade qualquer aqui do box. Daí depois eu faço a adaptação aqui. Então ficou isso daqui, ó. Vai ser essa estrutura da frente. Eu vou começar fazendo essa parte de baixo aqui. Eu vou levantar na mão aqui um pouco. Vou fazer essa profundidade. Eu vou botar uns 24. Vou subir um pouquinho também aqui no olho. Deixa eu ver da câmera, um pouquinho mais alto e tal. Acho que é isso aqui. Cara, eu acho que é mais ou menos isso aqui, ó. Acho que é isso. Talvez esteja muito largo, não sei. Diminuir um pouquinho mais a largura. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Estão vindo aqui pra baixo. Bom, é isso. Como é que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou tentar dividir em 3 partes. Como tem um móvel no meio, 2 partes, para ganhar tempo, eu vou dividir em 3 partes aqui esse objeto. Vou conectar essas edges 2 vezes. E eu posso pegar somente esse lado aqui e vou inverter, vou deletar tudo. Posso fazer assim. Daí eu vou dar um shell aqui, por exemplo. Aí eu vou saber, eu tenho 25 de profundidade. Então eu tenho bem esse pedaço aqui, ó. Eu não vou fazer a madeirinha de fora e mais a de dentro. Nesse caso aqui eu vou colocar só a madeira, que vai ficar longe, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer só para mostrar. Então eu vou converter em polígono. Vou pegar essa face, vou dar um insetzinho aqui. E vou dar uma leve empurrada para trás. Eu vou chanfrar aqui mesmo, vamos ver se dá. Dá, ó. Vou colocar aqui o uniforme. Vou colocar a madeira parecida com aquela. Acho que essa daqui já tá legal. Vou mapear. Cara, basicamente seria isso aí. Eu vou colocar uma do lado e uma do outro lado. Aqui, deixa eu tirar esse chanfro. Acho que o ideal aqui seria deletar. Vou pegar aqui somente o polígono do meio, vou dar um grow para expandir um pouco a seleção e vou deletar essa parte. Eu vou selecionar só a frente, vou dar um Ctrl I e vou deletar. Então eu tenho ali aquela frentezinha. Eu vou deletar esse modificador, eu vou dar um shell. Vou colocar aqui 26. É isso, então o que eu tenho agora aqui? Eu tenho aquela borda ali. Se eu colocar um box por dentro, converter em polígono e empurrar essa face para o fundo, eu tenho o fundo do móvel lá. Vou mapear de novo, vou abrir os materiais, clicando na tecla M, vou selecionar o material da volta aqui e vou colar ele aqui. Vou chanfrar também essa partezinha aqui, vou mapear. Basicamente é isso. Vou colocar um box aqui dentro também, com snap sempre, né? Que é aqui o S, ó. Para poder selecionar os cantos.
Vou chanfrar aqui, mapeio também, aplico a madeira, vou inverter o alinhamento aqui dessa madeira e pronto, tá? Tá pronta essa parte. Aqui a gente vai ver que tem um pezinho, depois ele vai subir. O cliente não quer a planta, vai subir, tal. Eu vou fazer o seguinte, fazer um pezinho aqui, claro, vou olhar de cima, fazer um pezinho aqui só pra, deixa eu deixar alinhado já aqui. É isso aí, ó. Tem um pezinho. Eu vou converter em polígono, vou pegar só essa face aqui. E vou subir ela. Passando pela lateral, vou subir mais, tal. Vou até mais ou menos aqui assim e deu. Vou olhar de frente, vou deixar bem alinhadinho ali pra... Aí eu vou chanfrar ele aqui já. Deixar um pouquinho menos aí para não sobrepor. É isso aí. E vou tocar pro... Vou botar de freio, vou engrossar um pouquinho ele aqui. Eu vou copiar pro outro lado. É isso aí. Agora eu vou pegar o box e vou com o snap, tal. Isso aí, ó. Aí aqui eu já vou criar aquela outra parte ali, tal. Vou rotacionar. Aqui eu não vou medir bem no centro, mas se eu quisesse colocar aqui bem no centro, eu crio um box aqui, aperto F4. E aí eu pego e consigo fazer bem certinho ali onde é a metade. Aqui eu já posso dar um Ctrl T, eu vou conectar, né, Aqui eu vou deixar meio levantadinho, porque eu quero vir com mais uma dessa aqui. Perfeito. Então essa goleira tá pronta. Aqui um box, eu faço essa parte interna. Vou dar uma achatada. Vou colocar um material aqui de plástico branco. Vou colocar esse material aqui um pouquinho mais brilhoso. Vou colocar qualquer nome aqui, né? Vou deixar aqui 9 de glosses, vou botar um 3 aqui de Fresnel. Aí eu já consigo deixar ele mais brilhoso. Aqui do lado tem uma lousa também, mas ela é mais fosca, então eu já vou deixar o plástico como eu tenho pré-configurado aqui. Então é isso, eu vou selecionar aqui essa cor, eu vou dar um Ctrl E, ele já vai selecionar todos os objetos da cena que tem essa cor. Então é um script também que eu tenho aqui, tem no site. O meu site é ronandesigner.com.br, sobre o meu trabalho, meu portfólio, meus clientes, o tipo de trabalho que eu faço. E a Sketch 3D é a minha biblioteca 3D de objetos que eu forneço para a galera que desenha usar para SketchUp 3D Max. Então você pode baixar de graça até 3 e a partir do terceiro você vai pagar R$30 por mês, que é um símbolo perto dos valores que a gente sabe que custam os modelos em dólar. Aí chega a ser 5, 6, 10, 20, 40 dólares um objeto. Então a Sketch 3D veio realmente para facilitar a vida de quem quer desenhar, e aí vocês pagam um pouquinho de grana e tem acesso a bastante coisa boa. Então eu tenho um script, não sei se eu vou deixar disponível, acho que eu vou criar um menu no site da Sketch 3D com scripts. Acho não, tenho certeza. E lá vai estar esses scripts que eu crio aqui, que é a cereja do bolo. Então o que eu fiz aqui? Eu selecionei um objeto, dei um Ctrl E, eu já selecionei todos os outros objetos que tem essa mesma textura. Isso é maravilhoso se eu quiser agrupar. Ó. Eu vou criar um grupo, Ctrl G, criei um grupo só dos objetos que tem aquela madeira.
Ah, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar selecionar agora os objetos que eu modelei ali, que estão rosa e azul. Eu não consigo selecionar um por um, assim é muito difícil. Ó. Então eu vou selecionar essa louça e esse grupo, vou dar um Ctrl I, e aí sim eu vou aplicar um outro plástico na parte de fora, um pouquinho mais amarelado, para dar uma destacada da lousa. Vou dar só uma leve amareladinha, uma escurecidinha aqui e pronto, ó. Eu tenho aquele móvel ali, tá pronto. Tem mais um pezinho no meio ali, mas eu acho que nem vai precisar fazer, não tem necessidade. E ali em cima eu vou colocar aquelas almofadas um pouquinho para fora, né? Essas partes aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho para fora. Isso aqui é uma coisa que não é muito legal fazer, ó. Deixar sobreposto assim. Aqui tá certo. Então o que que eu vou... Aqui embaixo também não é legal fazer isso aqui, então vou deixar... Sempre bom deixar alinhadinho. Eu vou criar um box aqui, até lá e ali. Um pouquinho pra fora até achatar ali. Eu vou chanfrar ele. E vou trazer um pouco pra fora. Vou copiar pra cá. Converter em polígono. E encaixar aqui dentro. Com o Shift eu arrasto pro lado, né? E aqui também eu já consigo colocar pro lado. Então é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui eu acho que um tecido, ele parece meio que um tecido, né? Vou colocar um tecido cinza ali em cima. Para dar uma mudada um pouco, não deixar tão plástico. Aqui. E aí eu posso selecionar os outros objetos, vou mapear um por um. E pronto, galera, tá, é isso aí. Esse móvel tá pronto. Você já pode... Vou dar uma olhada aqui como é que ele ficou. Ficou chanfradinho, bonitinho. Ficou bem alinhado. É um pouquinho de diferença aí, mas não é essa a questão, vai ficar longe. Tá bom? É isso aí, modelagem do móvel bem legal. Espero que você tenha gostado. E é isso aí. Segue o canal, compartilha, comenta aí qualquer dúvida. Sobre os scripts eu vou disponibilizar no site. Se vocês quiserem os objetos 3D lá no Sketch 3D, tem bastante coisa boa e a gente vai se falando. Um abraço, até mais.